Hey, my little brother and my sweet girl, tudo bem com você? E o resumo de livro de hoje será ideias que colam, porque algumas ideias pegam e outras não. Os 6 princípios das ideias que dão certo, de Chip Heath e Dan Heath. Segundo conta a história, um garoto foi em um bar, onde conheceu uma linda mulher, com quem conversou bastante e bebeu. Ao longo da noite, ela lhe ofereceu mais uma bebida. Ele aceita, sem perceber que ela coloca algo dentro do copo. No dia seguinte, o rapaz acorda dentro de uma banheira cheia de gelo. Ainda meio tonto pelo efeito da droga. Ele encontra ao seu lado um bilhete que diz: ligue rápido para o hospital ou vai morrer. Assustado, ele liga para o hospital, explica o que aconteceu e é orientado a verificar se existem 2 incisões nas costas, na altura dos rins. Nesta hora, ele percebe que teve os seus 2 rins roubados. Perceba, essa foi uma história, uma lenda urbana, mas a todo momento você queria ouvir o desenrolar, você queria entender o próximo passo. Sim ou não? E isso está no livro Ideias que Colam, do Chip Heath e do Dan Heath, os 2 irmãos. Eles escreveram outros livros também, mas hoje, nesse resumo de Ideias que Colam, nós vamos passar aqui para você 6 princípios do livro que faz com que esse livro seja um sucesso e muito importante para quem trabalha com comunicação. Se você quer ter uma comunicação mais assertiva, tá aí um livro que a leitura vale milhões. Eu quero começar falando sobre a lacuna do conhecimento. Ou seja, nós ficamos praticamente doentes quando a gente não sabe o fim de alguma coisa. Uma história começou a ser contada. Se a gente para no meio, você fica doido querendo saber o fim, né? A lacuna do conhecimento, ela precisa ser preenchida. Assim como quem está assistindo uma final de uma partida de futebol fica preso ali até os minutos finais, ou quer saber ali como é que foi o jogo, qual foi o resultado, Brasil e Argentina, quem ganhou, como é que foi o placar. Você quer saber o final daquilo. Porque imagine que você está numa situação que você começou a assistir o jogo, mas por algum motivo precisou sair e não vai poder assistir até o final. Logo, quando você percebe que deu horário de finalizar a partida, você corre para um site, para algum lugar, para saber qual foi o resultado daquilo. Isso é só um exemplo, eu não vou ficar me estendendo, mas se você entender com afinco como que funciona essa lacuna do conhecimento, você não vai apenas chamar a atenção das pessoas. Muito mais importante do que chamar a atenção é manter a atenção. Eu poderia fazer, ei, preste atenção aqui. Isso fez com que certamente você prestasse atenção em mim. Ou alguém que chega na rua, não sei assoviar, mas fazia assoviou, chamou atenção. Mas logo a pessoa vira o rosto de volta. Ou não é comigo. Mas quando você dá informações que incita as pessoas a quererem saber mais, aí você entra nesse conceito fantástico de ideias que colam, que é a questão da lacuna do conhecimento. Deu para entender? Deu para ficar claro para você? Eu me fiz entendido? E aí ele fala de uma outra temática chamada pirâmide invertida. Sabe que no jornalismo tem o lead, né? Que é o quando, o porquê, o onde, quem. E aí, o que acontece, né? Dentro do lead ali, tem as informações mais importantes. E ele usa um termo de pirâmide invertida para dizer o seguinte: traga o mais importante aqui e a nível de importância vai diminuindo, tá? Você vai trazendo mais detalhes para a história, mas o principal tem que estar ali na cabeça e depois vai desenrolando. Essa é uma pirâmide invertida para quê? Por exemplo, num telejornal, vai lá no Jornal Nacional. Se o William Bonner, como editor-chefe, decidir incluir uma nova notícia sem prejudicar uma notícia que já estava programada, em vez de colocar os 2, 3 minutos da notícia,
ele bota 30 segundos, mas ainda assim a notícia seria completa, porque vai falar onde, quem, o que aconteceu exatamente, sem a outra parte que é meio que é importante, mas é enchimento de linguiça. Então, é a pirâmide invertida. Isso faz com que você entenda que existem ideias que você pode explicar com menos palavras. E justamente ideias que colam são essas que você, com poucas palavras, consegue dizer muita coisa. Por exemplo, ele fala do provérbio: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você deve já ter escutado esse ditado em algum momento da sua vida. E sabe o que é interessante? Esse ditado em especial tem várias versões em vários países. E o que ele quer dizer? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você poderia discorrer por 1 hora falando disso, que você não trocaria algo que está garantido por algo que é duvidoso. Em essência seria isso, mas você consegue discorrer muito somente com um provérbio. E a ideia do livro, do Chip Heath e do Dan Heath, é dizer justamente isso. Cara, traga a essência da sua ideia. Eu gosto do livro de Abacuque, que fala assim, ó, cara, escreva de uma forma tão chamativa que quem passe correndo consiga ler o que tem escrito ali e entender. Né? Então, o princípio de ideias que colam, elas não somente são simples, e aí vem um fator que ele chama muita atenção, a simplicidade. Elas não são apenas simples, mas elas conseguem fazer com que você decore aquela informação por muito tempo. Quero te perguntar aí, por exemplo, agora, qual o primeiro ditado que vem à sua cabeça? Por exemplo, vai lá, na minha cabeça aqui, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. É um ditado popular, né, um provérbio para falar de persistência. E aí tem vários outros que você consegue falar muita coisa com poucas palavras. Tem um princípio muito importante também, que eu comecei contando uma história. Então, quando você conta uma história, você prende a atenção das pessoas. Mas para isso acontecer, é interessante que você contextualize a história, para mesmo quem nunca tenha escutado nada a respeito, comece a se ambientar com aquela história e querer entender os próximos capítulos, o desenrolar. Elas tenham porquês. Então, contar histórias é fantástico. Outra coisa é prove. Ele fala, isso aqui é muito importante que ele fala nessa situação, que é a credibilidade e relatos. Relatos é você mostrar pessoas que fizeram tal coisa, que deu certo, certo? É como se fosse uma prova social. Então ele fala muito sobre isso no livro também. Então, os 6 princípios que são abordados nesse livro são simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. Quando você traz informações que envolvem a pessoa a ponto de ela se sentir participante daquilo, ela se emocionar com aquilo, faz toda a diferença. E aí entra na questão da história, né? Você conta uma história e você envolve a pessoa. Tem uma coisa chamada surpresa também, que é justamente o que eu falei sobre atenção, né? Se lembra? Não é interessante apenas que você chame a atenção, é interessante também que você mantenha a atenção. Nos dias de hoje de internet, o que você faz para chamar a atenção? Você quebra o estado. O que é quebrar o estado? Por exemplo, você está dirigindo, é a sua rotina normal, você ouve os barulhos de motores, você ouve alguns barulhos de buzina de leve de moto, você ouve essas coisas do trânsito, são ruídos comuns e isso não te chama atenção. Mas quando de repente você ouve uma explosão, BUM! Aquilo te chama atenção, por quê? Quebrou o estado. O que quebrar o estado? É uma coisa que foge do comum. Fugiu do comum, quebrou o estado, te chamou a atenção. Então, fez uma quebra de estado. Na sequência, para manter a atenção, o que aconteceria no trânsito aí se você visse agora uma fumaça? Então, além da zoada ter te chamado a atenção, porque foi um barulho de explosão, a fumaça ao longe que você começa a ver subindo, te mantém com a atenção presa naquilo, porque você quer saber o que aconteceu. Então, essa questão da surpresa, né, vai fazer toda a diferença, de você fugir do comum, fugir do natural e procurar ideias que realmente atraiam a atenção e depois você consiga desenvolver a história a ponto de manter a atenção da pessoa. Deixa eu te contar algo muito importante aqui. Quem tem atenção, tem tudo.
E se você até agora está prestando atenção aqui, tá prestando atenção aqui em tudo que eu estou falando, deixa um like aqui. Eu sei que acontece comigo também. Às vezes o dedo trava, assim, você não consegue dar um like, mas isso significa que você é uma pessoa grata pelo assunto que eu estou trazendo para você e pela minha dedicação em entregar o máximo para você aqui hoje, tá? Em transmitir esse conhecimento, em fazer com que você não precisasse ler 6 horas de livro e só com 20 minutos conseguir ter um material rico desse livro, tá? Então deixa um like, aproveita, se inscreve no canal. Agora, se você quer aprimorar ainda mais a sua comunicação, ter uma comunicação mais assertiva, aí eu tenho um treinamento sobre comunicação assertiva. O link está na descrição aqui desse vídeo. Lembrando que eu trabalho com comunicação há 20 anos em grandes empresas de comunicação do país, emissoras de rádio e TV. Eu conto mais para quem está dentro do curso lá, mas é só clicar agora aqui na descrição para você participar do segredo da comunicação assertiva, que serve para palestrantes, vendedores, professores, advogados, enfim, para todo mundo que precisa se comunicar melhor e ter assertividade no que quer transmitir para as pessoas, tá bom? Tamo junto, se inscreve aí no canal, vamos pra cima. Se você gosta de mais conteúdos como esse, fica ligado aqui, porque o próximo já tá aqui, ó. TED, como falar em público, dá uma olhada aí no card.